Pessoal, bom dia. Acho que nós podemos dar início nesse segundo bloco e hoje nós queremos conversar com vocês mais sobre essas novidades aí no mundo da terceirização, que vem agora com uma força total aí, estimulando novas formas de contratação e o interessante é que cada modalidade abre um leque maior por trás. Você abre uma porta, tem outras, né, para ser explorada dentro da necessidade da empresa e dentro dessa nova proposta legislativa. Então nós começamos agora falando sobre o trabalho temporário. O trabalho temporário já é conhecido de vocês de longa data, né? Já tem uma legislação própria. Sofre algumas mudanças, principalmente em relação a prazo, mas a necessidade ainda, a vinculação do trabalho temporário a uma empresa, ela se dá por aqueles meios de pessoa física. Uma pessoa física prestando, através de uma empresa interposta, prestando serviço a uma outra pessoa física ou jurídica. E a diferença básica está na relação direta. Então vamos lá, dentro dessas possibilidades de contratação via empresa interposta de trabalho temporário, nós temos elementos de trabalhos transitórios, situações transitórias. Não é um cotidiano na minha empresa, mas bom, vocês que estão no comércio têm essa situação bastante clara. Final de ano, é possível contratar um trabalhador temporário, é tranquilo. Outras empresas têm um produto, uma venda maior em outras épocas do ano. Na época da primavera, em relação à floricultura, época de fogos de artifício, por ocasião das festas juninas. Então, aquele mês, uma empresa de indústria, uma empresa de comércio, acaba se valendo do trabalho temporário. Qual o conforto? O conforto é ligar para uma empresa, ela precisa de um trabalhador. Ela vai fazer uma busca no mercado, vai apresentar 1, 2 ou 3 currículos e você acaba escolhendo. Sua relação, diferentemente do que no sistema de terceirização tradicional, através da empresa temporária, a sua relação é direta. Ou seja, eu vou dar ordem para aquele empregado e isso está previsto no contrato. Ele é um trabalhador contratado via empresa interposta que vai substituir uma mão de obra minha. Então, pode ser uma secretária que ficou grávida, uma vendedora que teve que se afastar, ou vai se afastar por um período certo. Eu posso me socorrer do sistema de contratação temporária? Pode. Qual a diferença fundamental de antes? É que nós tínhamos uma limitação de 3 meses para essa situação, com possibilidade de prorrogação para mais 3 meses. E agora nós temos esse limite foi expandido. E foi sabiamente expandido porque havia essa necessidade, principalmente na substituição de gestante, porque não dava, né, era 3 meses mais 3 meses, não dava tempo. Tinha que contratar ou substituir aquela mão de obra por uma outra depois ainda via empresa interposta, porque de forma desnecessária se acaba tendo que contratar 2 pessoas diferentes para dar uma outra segunda pessoa para dar continuidade. Agora nós temos aí um lapso, acho que está no outro slide, né? Pode passar ali, de tempo mais tranquilo, mais confortável para quem se vale dessa contratação, que é de 180 dias mais 90 dias, com possibilidade de prorrogação de mais 90 dias. Isso aqui nós temos aí então 260, né? 270 dias. Acho que cobre. Que outras possibilidades eu posso me valer da mão de obra temporária? Ainda que você tenha uma imprevisão absoluta, surgiu um contrato, fiz um contrato, consegui um contrato novo, mas esse contrato novo não vai durar para sempre, tem uma previsão de 6 meses. Olha, eu vou então me segurar, vou fazer a contratação via empresa interposta, via empresa temporária, vou ligar numa dessas empresas que oferece esse tipo de possibilidade e vou pedir para me arrumar aí 10, 20, 30, pode diretamente ligado à minha produção ou não,
ou um projeto novo, isso não tem regra específica, que está proibido de não estar vinculado à atividade fim. Não, o trabalhador temporário ele recebe de ordem diretamente da gerência da empresa, do proprietário, do sócio, do coordenador, do encarregado. Ele é um trabalhador como outro qualquer. A diferença é que ele está contratado via uma empresa interposta que vai ganhar um percentual para administrar, para fazer gestão daquele contrato. A mão de obra, quem faz é você. Outra diferença que traz outro acréscimo, embora na prática já fosse assim, é a questão também dos cuidados e do acesso que esse trabalhador passa a ter. Olha, se você oferece restaurante da empresa, ele tem direito a ter restaurante da empresa. Se você também tem o compromisso de fornecer a ele todo o equipamento de segurança que for destinado aos seus empregados. Então, esse cuidado você tem que ter. Qual é a recomendação? E aí é de ordem jurídica, que embora essa relação com a empresa interposta seja de subsidiariedade, ou seja, o trabalhador temporário, ele termina um contrato, se ele não receber daquela empresa, e aí vocês têm que ter muito cuidado em escolher essa empresa, como ela vai fazer a gestão daquele contrato, e você também tem que fazer a gestão daquele contrato, porque interessa você não ser responsável num segundo momento perante a Justiça do Trabalho, porque a lei define que você é responsável subsidiário. Logo, a empresa principal contratante, não contratada sua, e contratante do empregado não pode suportar, ou deu falha, não pagou as horas extras, não pagou, não recolheu o fundo de garantia, não recolheu os encargos, você acaba sendo chamado a lide nesses processos e tendo que se responsabilizar na eventualidade de ela não poder suportar aquele ônus. Uma única diferença, e que daí você se torna responsável solidário ou talvez até única, é que nesse contrato temporário a gestão do meio ambiente de trabalho é sua, porque você contrata um operário ou um colaborador via uma empresa interposta e traz para dentro da sua empresa. Esse dentro pode não ser internamente, mas está sob seu comando. Então, todo o cuidado que se recomenda que tenha com relação à questão de acidente do trabalho, para todos os empregados da empresa, cabe a ele também. E sua responsabilidade, quer dizer, se o empregado terceirizado o temporário não está usando o EPI, cabe a você orientá-lo, puni-lo, adverti-lo e até pedir a substituição. Porque ele está havendo um acidente de trabalho, ou havendo uma exposição que leve a ele a desenvolver uma doença ocupacional, você vai responder por isso, porque você tem essa gestão do meio ambiente. Tá? Então, quando você contrata via empresa interposta, você está ciente de que você está assumindo esse risco também. Ela, lógico que ela não vai poder se furtar a estar no contrato, porque ela também tem que, se for uma empresa responsável, ela vai te lembrar disso. Olha, você é a contratante desse colaborador via minha empresa, porém você tem que cumprir suas obrigações. Não quero que esse trabalhador seja exposto em ambiente insalubre, sem proteção, ou ambiente perigoso, enfim. E se for exposto, receba o devido adicional que faça essa compensação. A questão aí também não é só natureza econômica, lembrando que o acidente de trabalho traz responsabilidade civil, pode haver responsabilização por danos materiais e morais. Então, se algum dia a empresa que você representa, que você está vinculado, ou que você faz gestão de recursos humanos, for recomendar a contratação de um trabalhador temporário, veja se realmente essa é a melhor solução para aquele caso. A contratação do trabalhador temporário tem a tranquilidade de você poder pedir substituição de forma mais imediata. Ele difere muito pouco, em não ser quando você retira essa figura da empresa interposta e contrata aquele trabalhador para um período determinado. Ele não é deixando a questão temporária,
via esse sistema de contratação. Eu quero um trabalhador para substituir uma empregada que vai ter nenê, ou alguma coisa assim, ou um trabalhador acidentado, ou uma demanda muito elevada e não esperada, ou uma demanda de final de ano. Então eu posso optar pelo contrato de trabalho temporário, de trabalho determinado, que me permite ter uma contratação até 2 anos, é uma contratação bastante economicamente viável, porque ao rescindir esse contrato, você não paga 40% da multa, não paga o aviso prévio, porque tem uma previsão de término, então é uma contratação por prazo determinado. Ele concorre diretamente com o contratação de mão de obra temporária, que as duas propostas se prestam a atingir o mesmo fim, que são essas possibilidades que nós conversamos aí, então, né? Agora, o que mais se amolda a sua empresa? Na contratação do trabalhador por prazo determinado, eu vou ter que fazer a contratação, eu vou ter que, se tiver que demitir aquele funcionário, romper o contrato durante o contrato ou no final, ou em algum momento, eu vou ter que buscar um outro substituto. Então, esse desconforto é por conta dessa gestão que eu tenho que fazer diretamente. Já a empresa temporária, que ela é especializada nisso, ela deve ter um banco de dados maior que possa fazer uma substituição rápida. Então, e também, daí você também paga esse plus, né, pela gestão que ela faz desse trabalhador do contrato de trabalho. Só para complementar, a demanda, né, agora do contrato temporário, ela foi flexibilizada, no sentido de possibilitar a empresa, a qualquer momento, desde que ela tenha uma demanda complementar. Antes a lei determinava que fosse extraordinária essa demanda, agora não. Qualquer demanda complementar você pode lançar a mão de um trabalhador temporário. Então, igual o doutor Adilson deu um exemplo, recebi um pedido de uma produção que eu não esperava, né? Vai rodar na minha produção aí uns 4 meses e eu vou lançar mão então de uma empresa que fornece mão de obra temporária para mim, né? Essa possibilidade agora mais flexibilizada, né? Ela trouxe uma exigência de que essa empresa de contrato temporário, ela necessariamente tem que ter um registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é qualquer empresa de trabalho temporário que eu posso captar essa mão de obra? Não. Eu tenho que verificar se essa empresa tem registro no Ministério do Trabalho e Emprego. E se ela não tiver registro? Vejam que até então, se a contratação se deu de forma regular e a empregadora daquele trabalhador temporário deixa de pagar as verbas daquele empregado, ele aciona a justiça, eu como tomadora sou responsável subsidiária. Ou seja, vai se esgotar todas as possibilidades de recebimento dessa empresa temporária para depois chegar em mim, né? Caso a contratação via trabalho temporário, a empresa não tenha o registro, a lei já está entendendo que há uma fraude, aí a responsabilidade é solidária. Aí toda aquela economia que você idealizou, ela vai por água abaixo. Por quê? Porque daí eu vou ter a responsabilidade direta por esse passivo trabalhista que eu não queria que caísse no meu colo. O entendimento que está se discutindo, e nós vamos, ao próximo slide a gente vai discutir a terceirização, né, é que no trabalho temporário, a empresa tomadora ela pode dar ordens para o empregado que não é dela. Isso deu para vocês entenderem como funciona a diferença da terceirização? Nós vamos ver que agora a lei deu uma dilatada na possibilidade de terceirização. Só que tem um detalhe, eu não posso dar ordens para um trabalhador que é terceirizado. Agora, para um trabalhador temporário, eu posso. Então, a possibilidade do manejo de mão de obra temporária da empresa ficou muito mais possível, né?
E dentro dessas facilidades, que o doutor Adilson falou, que não tenho eu o compromisso de contratar um empregado, essas pessoas não entram para fins, né, de quantidade de empregados para cotas de aprendiz, cotas de pessoas com deficiência. Então a empresa que vai idealizar de vez em quando demandar de mão de obra temporária, ela vislumbra muito mais economia, né? Tem que pensar e adequar se dá para a gente encaixar esse tipo de prestação de serviço. Pode passar, Diego.